Os escritos de Ellen White. Você sabia que a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerada por milhões como profetisa, deixou escritos que até hoje geram controvérsia? Ellen Gould White, ao longo de sua vida, escreveu milhares de páginas, mas muitos pesquisadores apontam contradições, plágios e incoerências em suas obras. Hoje, vamos mergulhar no lado menos falado da história de Ellen White. Será que ela realmente foi inspirada por Deus ou apenas uma líder carismática que construiu um império religioso com base em escritos contraditórios? O contexto histórico e o grande desapontamento. O ponto de partida do Adventismo foi a pregação de William Miller, que afirmava que Cristo voltaria em 1844. Quando nada aconteceu, milhares de seguidores abandonaram o movimento. Ellen White, então adolescente, teve visões que diziam que a profecia não havia falhado, mas que o erro estava na interpretação. Aqui surge a primeira incoerência. De um lado, a Bíblia afirmava que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. De outro, Ellen White e os Milleritas davam justificativas para o erro, sustentando que a profecia continuava válida. Críticos dizem que essa reinterpretação foi uma forma de manter o movimento vivo, mesmo diante de um fiasco profético. Visões contraditórias sobre a saúde. Ellen White é famosa por seus conselhos de saúde defendendo abstinência de carne, rejeição ao álcool, incentivo ao vegetarianismo. Porém, várias incoerências aparecem. Em alguns períodos, ela condenava totalmente o consumo de carne, chamando-o de pecado. Em outros momentos, dizia que era aceitável em certas circunstâncias. Testemunhas afirmam que, em viagens, ela mesma consumia carne e até frutos do mar, contrariando seus próprios escritos. Essas contradições levantam a pergunta: se eram visões divinas, como poderiam variar de acordo com as circunstâncias? Plágios e falta de originalidade. Outro ponto muito criticado é a acusação de plágio. Estudiosos mostraram que trechos inteiros de seus livros foram copiados de outros autores religiosos e científicos do século XIX. Um exemplo é a obra O Grande Conflito, que apresenta passagens semelhantes a livros históricos já existentes. Também em seus textos de saúde, ela usava informações que circulavam na época sem dar crédito às fontes. Em 1982, um advogado adventista, Walter Rea, publicou o livro The White Lie, revelando o quanto Ellen White se apropriou de ideias de terceiros. Isso levanta outra incoerência. Como alguém inspirado por Deus precisaria recorrer a textos humanos sem citar as fontes? Profecias falhas. Ellen White fez várias previsões que não se cumpriram, como a volta iminente de Cristo em sua geração, declarações de que algumas pessoas vivas em sua época estariam presentes quando Jesus voltasse, previsões sobre acontecimentos políticos e catástrofes que nunca se concretizaram. Esse ponto é especialmente delicado, pois a Bíblia ensina que o profeta verdadeiro é aquele cujas palavras se cumprem. Logo, críticos afirmam que suas falhas proféticas a desqualificariam como mensageira de Deus. Contradições doutrinárias. Entre seus escritos, encontram-se várias mudanças de posição. Inicialmente, ela dizia que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em 1844. Depois, suas explicações sobre o juízo investigativo variavam. Em alguns momentos, defendia que a salvação dependia unicamente da fé. Em outros, colocava enorme ênfase nas obras e no cumprimento da lei, especialmente o sábado. Essas contradições geraram debates internos na igreja e, até hoje, são motivo de divisão entre adventistas e críticos. A questão do racismo e do tempo. Ellen White também fez declarações que soam incoerentes e polêmicas à luz do século XXI. Em alguns de seus textos, há referências que sugerem ideias racistas ou preconceituosas, típicas do contexto social da época. Isso levanta outra questão. Se suas visões eram inspiradas por Deus, não deveriam transcender o preconceito cultural do século XIX? Incoerências pessoais. Além dos escritos, há relatos de incoerências na vida prática de Ellen White. Pregava simplicidade, mas viveu em casas confortáveis como Elmshaven.
Incentivava os fiéis a sacrificarem bens para a obra, mas seu estilo de vida era relativamente estável em comparação com o dos pobres seguidores. Defendia a humildade, mas sua palavra tinha peso quase absoluto dentro da igreja. Isso gerou críticas de que sua autoridade era usada de forma contraditória com os valores que pregava. O culto à personalidade. Um dos efeitos das incoerências de Ellen White foi a criação de um verdadeiro culto à personalidade dentro do adventismo. Embora os líderes afirmem que a Bíblia é a única regra de fé, na prática, muitos fiéis colocam os escritos de Ellen White em um patamar quase igual ou superior. Essa dependência de seus textos é vista por críticos como uma contradição com a própria mensagem cristã de que apenas Cristo é o centro da fé. O legado e as consequências. Apesar das incoerências, o legado de Ellen White é imenso. Ela ajudou a fundar uma das maiores denominações protestantes do mundo. Influenciou a saúde, a educação e até a nutrição. Porém, para muitos estudiosos, sua influência veio acompanhada de um peso. Membros que vivem em constante culpa por não cumprirem todos os padrões que ela descreveu, crises de fé quando descobrem os plágios e contradições, divisões internas entre os que a veem como profetisa e os que a consideram apenas escritora religiosa. Conclusão: Ellen G. White é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes do cristianismo moderno, mas sua vida e obra estão longe de ser unanimidade. Por trás da imagem de profetisa, existem incoerências, contradições e falhas que desafiam a ideia de inspiração divina. E, no fim das contas, a grande questão é: Ellen White foi realmente uma porta-voz de Deus, ou apenas uma mulher visionária que misturou espiritualidade, cultura do seu tempo e, por vezes, incoerências humanas? A resposta, como sempre, fica com você. Deixe nos comentários seus conhecimentos sobre o tema. Se inscreva no canal. Muito obrigado e continuem curiosos!